Doutor em Sociologia e Antropologia pelo UFRJ, Carlos Abraão Moura Valpassos é professor da Universidade Federal Fluminense. O pesquisador dedica-se ao estudo de controvérsias públicas, dramas sociais e assuntos relacionados a rituais e simbolismo. Nesta conversa, ele aborda a questão do aborto, tema cercado de tabus que encontra dificuldade de se firmar como um debate essencial à saúde pública. Professor, a gente vai conversar uma questão bastante delicada, uma questão tabu, né? Não só na sociedade brasileira, mas em vários países. Eu queria começar perguntando como que você, que estuda o tema já há algum tempo, né, a questão do aborto, está avaliando o momento brasileiro com relação ao tema, né? A gente tem percebido assim, um recrudescimento em discussões que envolvem moralidade, comportamento, né? Em várias áreas, né? Como que o senhor tem percebido na questão do aborto o debate público hoje no Brasil? Bem, a gente tem um debate sobre aborto já relativamente antigo, né? E ele traz justamente essas questões que você colocou. Ele traz uma reflexão moral e ele de algum modo reflete as tensões pelas quais a sociedade atravessa. Então, digamos que a gente pode pensar que os últimos 20 anos foram marcados assim, por uma espécie de ascensão das reivindicações dos movimentos sociais e de algumas pautas que estavam excluídas no período da ditadura militar. A nova Constituição trouxe uma possibilidade para esses movimentos. O aborto surgiu como uma temática de reflexão. Isso não significa que ele tenha alcançado os objetivos dos movimentos que estavam pautando essa discussão, mas ele pelo menos ganhou uma visibilidade até o momento. A questão ele sempre sofreu muito freio dos responsáveis pela formulação de leis relativas ao aborto. Então, por exemplo, o fato de você ter projetos de lei sobre aborto não significa que eles tenham sido sequer votados, né? Então, o que o momento traz é uma espécie de fechamento ainda maior para esse tipo de debate, uma vez que a gente percebe uma forma de resistência. E muitas coisas têm sido ditas sobre o problema do aborto que, de algum modo, desqualificam e rebaixam a discussão em si. Então, quando você começa a estereotipar... Por exemplo, assim... Porque o aborto é uma questão de pessoas egoístas, que o aborto é um problema de pessoas irresponsáveis. O que se observa e que várias pesquisas mostram é que o aborto ele não é uma característica nem de uma classe social, nem de um tipo de pessoa. O aborto é um problema generalizado, né? A gente conta com estimativas de aproximadamente 1 milhão de abortos no Brasil por ano, né, aproximadamente, e você pode indicar que as pessoas, mulheres em fase reprodutiva, né, em idade reprodutiva, que se classifica de 18 a 49 anos, há pesquisas que indicam que aproximadamente 20% das mulheres já tiveram pelo menos uma experiência de aborto. E isso independe de credo religioso, de estado civil, né? Então, o aborto é um problema que tem inúmeras motivações, né? E ele pode ser uma questão para qualquer pessoa, né? Dentro da família brasileira, digamos assim, é muito difícil você pensar em uma que você não tenha uma personagem que tenha vivenciado a questão. Na tua pesquisa de doutorado você entrevistou, né, muitas mulheres. Como que eram essas conversas? Como que você abordava? Como elas conseguiam falar? Em que condições? Né? Eu imagino a dificuldade do acesso, do trato numa conversa tão delicada. Eu consegui as entrevistas por indicações, né? E algumas pessoas me procuravam para conceder as entrevistas e era o meu instrumento, a minha garantia era de que haveria um sigilo em torno dessas entrevistas, né? E algumas vezes ocorreu que as entrevistadas disseram, olha, é a primeira vez que eu estou falando sobre o assunto,
Não tinham falado nem com familiares, por exemplo? Nem com familiares, nem... Teve uma que chegou a dizer que não falou nem com o psicólogo, né? E isso gerava uma grande responsabilidade com o uso daquele material. Então, eu tive que alterar nomes, locais. Eu tentei manter a coerência das informações dadas, mas sem disponibilizar qualquer possibilidade de revelação das identidades das pessoas, na tentativa de preservar. E essas entrevistas, elas têm diferentes tons, né? Há pessoas que falam com maior distância do evento, então elas recuperam de uma outra forma eventos que aconteceram há 20, 30 anos, e tem outras que ainda estão muito marcadas pela proximidade dos acontecimentos. Mas, de um jeito ou de outro, parece que sempre há uma grande quantidade de informações e detalhes e argumentos que vão dando sentido aos processos de decisão em torno do aborto, né? Então, é uma questão... Eu entrevistei pessoas que tinham motivações diferentes e mostravam um pouco dessa pluralidade de motivos. Por exemplo, assim, o que você percebeu que tem levado mais a opção pelo aborto? Tem uma questão que surgiu na pesquisa, na minha pesquisa e também eu encontrei na pesquisa de um sociólogo francês chamado Boltanski, que é uma motivação provocada por uma espécie de insatisfação ou um descontentamento com relação ao parceiro, né? É como se não fosse possível ou viável ou aconselhável ter um filho com aquela pessoa. Então, essa é uma justificativa que, no caso, ela perpassa assim, questões de classe, ela perpassa questões de credo, né? Quando você tem uma experiência que te leva a acreditar que aquilo ali não será bom nem para você, nem para a criança, e que vai configurar um arranjo familiar complicado, né? Porque o parceiro é pensado como irresponsável, imaturo, inconsequente. Então, a ideia de uma família que não vai ser aquela que é desejada. Entendi. Quase sempre você percebe uma decisão mais centrada na mulher ou compartilhada com o homem? Varia. Não é uma coisa uniforme. Há casos que são discutidos, né? Tem casais que debatem a questão e decidem por ter ou não a continuidade da gestação. E há casos onde as mulheres tomam a decisão sozinhas. Isso faz com que elas mesmas façam todo o arranjo para conseguir levar a decisão adiante. E muitas vezes sem contar, né, pro seu parceiro, mesmo depois. Então, há casos em que as mulheres buscaram aborto sem comunicar, temendo represálias, temendo coação, né? Então elas decidiram que era melhor não fazer, não compartilhar a decisão. Você percebe a presença de algum tipo de opressão, por exemplo, a opressão de gênero, a opressão contra as mulheres, nessa questão do aborto, por exemplo? Como que isso se relaciona? Por exemplo, se o homem abordasse, o aborto seria um tabu que ele é? Isso é uma questão contínua no debate, porque há inúmeras formas de opressão, né? Como eu falei para você no início, a própria ideia de desqualificar o aborto ou atribuir a um ato de responsabilidade é uma forma de você oprimir, você estereotipar a pessoa que é conduzida, né, a essa decisão. Agora, a opressão ela é constante, né? Quando você pensa nas formas que você tem de levar o aborto adiante, você já se vê numa rede de relações complexas. Então, a própria legislação ela é opressora, no sentido de que ela qualifica como crime o ato. Isso vai te fazer buscar meios de conseguir o aborto que são muitas vezes tortuosos e perigosos. Você, uma vez que entra nessa rede, você se sujeita a vários riscos, porque nem todos os ditos profissionais que oferecem o serviço, né, eles são
qualificados e responsáveis na conduta. E isso você pode atestar pelas notícias de jornal, quando você tem a morte de pessoas. E você tem uma série de repressões no âmbito social. Então não é uma notícia compartilhada, nem compartilhada no sentido de diminuir um pouco o pesar em torno das questões, porque a pessoa já está fragilizada e ela sabe que se ela compartilhar aquilo, ela ainda pode ser discriminada, ela pode sofrer algumas acusações morais, ela vai supostamente se colocar numa posição de risco. E tem também casos, eu lembro de um caso que eu entrevistei de uma moça que fez com medicamento em casa e ela sabia que depois ela tinha que recorrer a auxílio médico para realizar uma curetagem, para evitar a possibilidade de infecção. E ela foi, digamos assim, punida, né, dentro do serviço hospitalar, porque reconheceram que ela tinha praticado um aborto. Não há um costume de denúncia, né, mas você tem punições... Dentro do próprio sistema? Dentro do próprio sistema, de um hospital público. Pelos profissionais? Ela relata que uma enfermeira deixou que ela ficasse suja, né, uma vez que ela vomitou depois do procedimento, etc., e disse para ela, olha, na hora de fazer, você soube, não foi? Então agora você tem que arcar com as consequências. Então essa profissional, no caso, ela não agiu de um modo exatamente... Fez um julgamento moral ali, baseado em convicções, né? Ela fugiu, inclusive, dos preceitos da própria profissão dela e deixou a paciente numa situação crítica, porque não cabia a ela o julgamento e a condução da penalidade naquele instante, né? Você está tratando de uma pessoa numa situação de muita vulnerabilidade e uma espécie de... A vulnerabilidade é uma ótima ideia, né, para expressar isso, porque a pessoa ela entra num sistema que ela desconhece, ela entra no hospital, ela toma medicamentos, ela vai se submetendo ao que é possível acessar a partir de informações muito precárias disponibilizadas. Eu busquei relacionar isso com a questão de gênero também por aquele viés assim, daquele papel esperado da mulher da sociedade, né? Aquele papel quase sagrado da maternidade, não é? Então, o que se espera de projeto de vida tradicional, né? Cultural da mulher e tal. Então, por isso que eu estava falando de um tabu tão específico e tão relacionado a essa expectativa acerca do que seja o papel da mulher, né? Sim, esse tabu, esse papel esperado, ele é muitas vezes representado a partir de uma ideia de que é uma natureza feminina. E de que a maternidade seria uma natureza, seria né, não uma construção social. E nesse sentido a mulher naturalmente deveria desejar ter filhos e cuidar daquele ambiente doméstico Bem, na verdade, várias pesquisas mostram que não há uma tendência natural, nenhum impulso natural que não seja, de algum modo, socialmente... não há um impulso natural que sobressaia, né? Você tem impulsos sociais, estímulos sociais, que vão dizer o que são os papéis desejados naquele âmbito, e etc. Mas quando você fala de um impulso natural, você praticamente cria uma barreira difícil de ser transposta, né? E aí a mulher tem que lidar com uma ideologia onde a maternidade ela é sacra, onde ela é um anseio que todas as pessoas devem buscar, e isso gera uma dificuldade muito grande, porque quando você diz que você não quer ter um filho, né, ou pelo menos que você não quer ter um filho naquele momento, que é muito comum também, você está dizendo, isso é interpretado como se você estivesse agindo contra a natureza, né? Onde, na verdade, o que está sendo colocado em questão são várias questões sociais, são decisões sociais. Então, a própria representação da maternidade, como você coloca, ela é uma representação construída socialmente. Ela adquire diferentes formas, inclusive na nossa própria história. Se você pega, por exemplo, o que era maternidade há séculos atrás, sobretudo nas camadas mais abastadas,
ela tem traços bastante distintos da maternidade que a gente encontra hoje, no século XXI. Por exemplo, as mulheres davam seus filhos recém-nascidos para que outras mulheres de camadas menos abastadas amamentassem, porque elas não queriam fazer aquilo. Muitas entregavam e pegavam meses ou anos depois, né, para continuar a criação. Hoje, se você falar algo desse tipo, as pessoas vão achar que é, obviamente, uma mãe desnaturada, etc. Tal. A gente está falando do mesmo grupo social que sofre transformações profundas com a passagem temporal. Se você coloca isso numa perspectiva comparativa ao redor do mundo, são várias as formas de pensar a maternidade. E é nesse sentido que uma ideologia de caráter biológico, determinista da maternidade cai completamente, né, diante da análise. Dado o nosso cenário, tanto brasileiro como parte do mundo também, né, como eu tinha dito na primeira pergunta, de um certo recrudescimento acerca das questões morais, um conservadorismo político também, né, em ascensão. Dado esse cenário, que perspectiva você tem assim, para esse debate? Como que você imagina que vai caminhar esse debate, embora perguntar para um cientista fazer futurologia seja bem adequado, mas dado, né, com os elementos que a gente tem, assim, que expectativa que você tem? A gente caminha para a manutenção desse tema, sob esse manto desse tabu, e aí isso não ter essa discussão que deve ter, ou talvez a gente vá caminhar para um outro momento aí onde essas coisas se tornem mais claras? Essa é uma questão bastante complexa, porque ao mesmo tempo que a gente sofre um movimento de contenção, né, e de manifestações conservadoras, a gente já teve uma expressão de vozes que vão se opor a isso. Então, por exemplo, nos últimos anos a gente assistiu algumas transformações consideráveis. A gente teve, por exemplo, a permissão legal para a interrupção da gestação em caso de anencefalia. Esse caso ele é muito bom porque ele destaca o problema. A intervenção é uma intervenção terapêutica da gestação, mas para não mexer na Constituição, você classifica dessa forma, para não ter que tocar na questão do aborto, né? Então, os fetos que são diagnosticados com anencefalia, eles têm uma representação em torno deles que leva a crer que aquela gestação ela é inviável, ela não vai gerar um ser apto a viver. Então, isso daria o direito de interromper a gestação, já que ela não conduziria a nada. Isso foi um ganho, porque durante muito tempo não foi feito dessa forma. Você dependia de autorizações judiciais, isso não era automaticamente disponibilizado a partir do diagnóstico e das equipes médicas. Você teve uma decisão judicial há pouco tempo que permitia criava uma referência, né, nesse universo jurídico para casos de aborto, onde possibilitava repensar a questão da criminalização. Não é uma lei, né, mas já gerava uma alteração. No entanto, quando a gente pensa em lei, aí eu acho que a gente cai num outro problema, porque as leis em relação ao aborto, que vêm sobretudo pela Câmara dos Deputados, elas não chegam a ser votadas, né, a não ser que sejam leis para limitar ainda mais o acesso. Então, quando você fala dessas leis que estão tramitando... As bancadas religiosas que têm uma atuação nisso... Olha, esse ponto é interessante, porque pode ser das bancadas religiosas ou pode ser mesmo de ultrapassa até a questão religiosa. Sim, porque parece que dá voto você falar que é contra o aborto, porque se você é contra o aborto... É defesa da vida, né? Exatamente, é a defesa da vida. Você supostamente é um candidato sério, bom, etc. Da família. Da família. E aí isso abre uma margem para os políticos não entrarem na discussão sobre o aborto. E ela aparece onde? Ela aparece com políticos de esquerda, né? Deputados de esquerda que trazem essa perspectiva. E eles sofrem muitas críticas. Se você analisa algum dos deputados que apresentou proposta de lei relativa à liberação do aborto, você vê o quanto esse personagem sofre com a crítica pública, né, como alguém que é degenerado, depravado, etc. e tal.
quando na verdade ele está tentando responder a um problema que ele é contínuo. Quando você está falando de centenas de milhares de casos por ano, você está falando da população. Então, a ideia de que o aborto ele é um problema religioso, ela é problemática, porque ele também é um problema de saúde pública. E aí cabe uma discussão para ver como que as pessoas se posicionam diante disso, porque no final das contas você tem casos de morte, né? Você tem pessoas que vão se submeter em condições muitas vezes de desespero a procedimentos que elas não conhecem e que podem não ser seguros, né, buscando resolver uma dificuldade de um acontecimento da vida, né, e isso pode levar à morte, mas pode levar não só a ela, né, para a gente não ficar num caso extremo, mas pode levar a problemas reprodutivos futuros, pode levar a doenças, pode levar a diversas complicações de saúde. Então, é um processo muito difícil para você dizer que não deve ser debatido porque já está resolvido. Não vejo o aborto como um problema resolvido, né? As estatísticas mostram que não há nada disso, os discursos das pessoas que passaram por isso mostram que não há nada de resolvido e que eu acho fundamental frisar, qualquer pessoa, né? Inclusive, se você colocar qualquer pessoa mesmo, porque você tem que... O aborto ele tá sendo dirigido também como um problema para os homens, né? Eles não estão fora disso. É uma discussão de pessoas que podem ter suas vidas abaladas por um processo que é impedido, né, pelo Estado, que legisla sobre isso, atuando, interpretando o gesto como um crime. Só que é um crime que você tem uma recorrência tão grande que, no meu entendimento, faz repensá-lo. Né? A legislação que classifica como crime é de 1940. Então, você tem muita transformação na formação familiar, na representação do que são as pessoas, os indivíduos, nos direitos individuais. Então, tratar esse problema como um crime é reduzi-lo drasticamente, gerando desdobramentos possivelmente cruéis. Tá bom, professor, muito obrigado. Conversa muito bom. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado.